Olá, irmãos, bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, deixe seu like e comente o que você acha desse vídeo. Eu vou trazer para vocês hoje um vídeo curto, mas muito importante para você. Eu peço que você assista até o final. Como você viu aí no tema, como você leu, eu vou trazer hoje 3 maneiras pelas quais você pode ter discernimento ou discernir se realmente um profeta e a profecia ela vem de Deus ou não, se é um falso profeta e uma falsa profecia. Então espero que você observe e assista com muita atenção e examine na sua Bíblia para ver se o que eu estou falando realmente é bíblico, tá bom? Então são 3 maneiras que eu vou trazer hoje, 3 maneiras muito simples, tá bom? Então vamos lá. Antes, vocês estão vendo que aqui está marcado, eu estou com minha Bíblia aberta no computador, e eu estou aqui em Marcos capítulo 13, versículo 22. Veja o que diz: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, tá bom? E então quando a gente fala, não, é um falso profeta e tal, aí as pessoas dizem, não, mas ele falou em nome de Deus, ele falou em nome de Jesus, ele disse que viu. Não interessa. Você tem que entender que surgirão, que é o que Jesus está falando, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. Se Jesus disse que eles iriam aparecer, você quer discutir ainda? Então, você quer mesmo acreditar em todo mundo que se diz profeta, sem antes duvidar, sem antes pesquisar? É muito arriscado. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. Vê o que eles vão fazer. E farão, deixa eu só mudar aqui, e farão sinais. Eles farão sinais. Você pensa que é só o homem de Deus que faz sinal? Não é não. Veja só aqui. E farão sinais e prodígios. Não é apenas homem de Deus e mulher de Deus que faz sinais e prodígios, tá bom? Então não se impressione quando você vê uma pessoa dessa orando e algo acontecendo. Não se impressione. Quando algum sinal vier a partir dessa pessoa, algum prodígio, não se impressione. É que a gente é muito levado pelo que vê. A gente vê alguma coisa, algo sobrenatural. A palavra sobrenatural, então, bastou falar ela, todo mundo está dando aleluia e glória a Deus. Então, tudo que vem, que se encaixa dentro deste sobrenatural, o ser humano tende a atribuir a Deus, mas nem sempre é Deus. Vê que os falsos profetas aqui, ó, eles farão sinais e prodígios. Jesus está dizendo, esses falsos profetas, os falsos cristos, farão sinais e prodígios. Agora, para que eles farão sinais e prodígios? Um falso profeta, ele não tem a intenção de ajudar o povo, ele não tem a intenção de edificar o povo, ele não tem intenção alguma que seja boa, não tem. A profecia dele é para isso, para enganar, se possível, até os escolhidos. Então é esse o motivo das falsas profecias. É por isso que é muito importante a gente combater mesmo, a gente expor as falsas profecias, porque elas têm como objetivo enganar as pessoas, se possível até os escolhidos. Se ele pode enganar até os escolhidos, se há o risco de até os escolhidos serem enganados, imagina pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Imagina pessoas que não têm conhecimento bíblico. O diabo enganou uma terça parte dos anjos. Imagina o que ele não pode fazer, ou aliás, imagina o que ele pode fazer com o povo que não lê Bíblia. Eu li essa frase e nunca esqueci. O diabo enganou com um jogo de palavras o casal lá no jardim. Tá bom? Então, muito cuidado com o que você anda ouvindo. Ainda que diga, foi Deus que me disse, duvide, consulte primeiro. E olha aqui o que Jesus diz no versículo 23. Ficai-vos, pois, de sobreaviso. Veja só. Eis que de antemão vos tenho dito tudo isso. Então, é aviso, sobreaviso. Fiquem em alerta, prudência. Tem muito falso profeta só enganando vocês para tentar lucrar com isso, ganhar fama e atrair seguidores para si. Mas vamos lá para as 3 maneiras de você discernir quem é um falso profeta e quem não é, beleza? A primeira é muito simples, através do cumprimento da profecia. Vê o que diz Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. Olha só. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor?
E aí você pode se perguntar, mas como é que eu vou saber se essa profecia que fulano falou, ela vem do Senhor? Como é que eu vou saber se ela veio ou se ela não veio do Senhor? Aí continua o versículo. Se o profeta proclamar em nome do Senhor, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Então tá aí. Se você quer mesmo saber, porque a gente discorda, diz que não é, mas algumas pessoas não acreditam. Então, se você quer saber mesmo, espere para ver se o que esse profeta disse vai acontecer. Porque se o que o profeta proclamar, ou seja, se ele disser, Deus está me dizendo isso, eu vi isso, e não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Esse é o sinal de que não foi Deus que falou. E veja o que ele diz mais, né? Aí as pessoas não, eu não posso discordar, como houve até o pastor Júnior Trovão que disse, eu prefiro acreditar do que duvidar. Olha só o conselho dele. Faça isso. Veja o que diz o versículo. Continua. Aquele profeta falou com presunção. Presunçoso. Ele quis ser Deus. Ele quer tomar o lugar de Deus. Presunçoso. Ele quer ser destaque. Pensa que é alguma coisa. Cheio do poder de Deus. Deus falou. Não foi Deus que falou, não. O versículo diz, não tenham medo dele. Tem muita gente que pela de medo desses falsos profetas. Meu Deus, que medo. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não. Se o profeta, esse é o primeiro sinal, se a mensagem, se a profecia dele não se cumprir, ele é um falso profeta. Não foi Deus que falou, você não precisa nem ter medo dele, tá bom? Então esse é o primeiro sinal, a profecia, o cumprimento. Se não se cumprir, não foi Deus que falou. Se ela se cumprir, foi Deus que falou. Segundo, os frutos. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 16. Confira aí na sua Bíblia. Cuidado com os falsos profetas. Olha só Jesus de novo falando. Cuidado com os falsos profetas. Hoje em dia o povo não tem cuidado com os falsos profetas. Tudo que alguém disser em nome de Deus estão acreditando. Não é pecado você duvidar dessas profecias, não. Não é pecado você ouvir e dizer, não, eu não acredito. Eu vou orar a Deus, eu vou pedir orientação, eu vou estudar a Bíblia para ver se realmente tem algum fundamento. Se tem alguma coisa na palavra que comprove o que esse homem disse. Mas hoje tudo que diz a pessoa está acreditando. Você não é obrigado a acreditar em nada. Você não é obrigado a acreditar no que alguém diz para você. Você tem por direito, e é seu direito e dever até, você examinar se é verdade o que ela está falando para você não ser enganado. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas. Pele de ovelha, parece cristão, parece mesmo um homem de Deus, parece uma mulher de Deus, parece alguém temente a Deus, parece alguém que tem intimidade com Deus, mas não tem não, ele é só um lobo que está em pele de ovelha. Parece ler a Bíblia, ora, faz isso e aquilo, tem sinais e prodígios, faz maravilhas, faz tudo isso, mas pode ser um lobo, tome cuidado. E por dentro dessa capinha de ovelha é um lobo devorador, tá? Devorador. E tem gente aí que fica ameaçando as pessoas, isso aqui eu vou colocar isso aqui com dízimo, se você não der dízimo você vai ser amaldiçoado. Quando vem alguém com essa conversa, esse que é o devorador não é um grilo não, nem um demônio, é esse falso profeta. Ele é um lobo devorador, ele quer devorar o teu dinheiro, ele quer enricar as tuas custas. Ele não está ensinando a forma bíblica de dizimar não. Então cuidado com esses falsos profetas. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Então você não vai ver uma mangueira dando jambo. Você não vai ver. Não existe. Uma árvore vai dar o fruto que ela deve dar. Se é uma árvore boa, dá fruto bom. Se é uma árvore mal, dá fruto mal também. Então não busquem acreditar cegamente. Não acredite cegamente. Examine, veja os frutos, veja o testemunho. Alguma coisa na vida desse homem, se você olhar bem, você vai identificar ele como não sendo um profeta. Então muito cuidado, é muito parecido ele. Mas lembre-se, ele é um lobo, ele está disfarçado de ovelha. Então essa é a segunda maneira, os seus frutos. A primeira é através da profecia cumprida ou não. Se cumprir, ele é homem de Deus. Se não se cumprir, ele não é um profeta de Deus. Segundo, pelos seus frutos. E terceiro, pelo seu ensino. Pelo que ele ensina. Veja o que diz Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas
ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Questione Paulo agora. Rasgue da sua Bíblia Gálatas capítulo 5, capítulo 1, versículo 8. Rasgue da sua Bíblia, porque não pode julgar o profeta, não pode, só pode julgar a profecia, não pode nada disso, não pode falar contra o nome de Deus. Verifique aí, Paulo diz, ainda que um anjo dos céus. O povo de hoje gosta de ver anjo, busca ver anjo. O povo gosta do sobrenatural. Cuidado, porque esse sobrenatural pode estar te enganando. Pode ser que esse anjo que tanto você idolatra e tanto você defende seja um falso profeta. Ele diz, ainda que um anjo do céu, ou um de nós, veja, ainda que nós, um dos apóstolos, ainda que nós, ou um dos anjos pregue um evangelho diferente. Se você está vendo que o ensino dessa pessoa não está de acordo com a Bíblia, se você está vendo, se você acompanhando os estudos, vê que, ou porque ele falou que isso não tem na Bíblia, Deus não está falando isso aqui, Deus não falou isso aqui na Bíblia, ou se vem dessa, eu tenho uma nova revelação, Deus está me mostrando uma nova coisa para você. Duvide, foge, vá embora. Se você for em um culto onde vierem com novos estudos, com um novo evangelho, com novas doutrinas, vá embora. Você está perdendo seu tempo nesse lugar. Você vai adoecer espiritualmente se começar a guardar essas mentiras como se fossem verdade. Paulo diz que aquele que prega outro evangelho é amaldiçoado. Ele está pervertendo. Sabe o que o falso profeta ele é, ou ele se assemelha ao próprio diabo? Porque ele distorce a palavra de Deus. Ele diz que Deus disse o que Deus não disse. Ele distorce totalmente o evangelho. Veja o que o diabo disse lá no jardim. Ele pegou uma fala de Deus e distorceu e falou da forma que ele queria. Então isso é um falso profeta, é isso que um falso profeta faz. Ele pega a verdade e distorce e prega outro evangelho, seja amaldiçoado, é o que Paulo está dizendo aqui. Então se você prega o que não está na Bíblia, tome cuidado, se arrependa. E se você segue esses falsos profetas, cuidado, basta uma profecia. Meu irmão, se ele errou em uma profecia, ele não merece crédito nenhum. Você pode ter certeza. Como é que você vai ter certeza que as outras profecias vão ser de Deus ou não? Se ele já fracassou em uma, acabou, sem chance de crédito. É por isso que tem que ter muito cuidado com o que vai falar. Porque se eu perder a credibilidade, o que eu vou falar para as pessoas? Se eu falei uma coisa e é mentira, se eu disse que algo ia acontecer e não aconteceu, nunca mais ninguém vai acreditar em mim. Então tome cuidado com suas palavras, tome cuidado com o que você ensina e você tome cuidado com o que você ouve. Tome cuidado com os falsos profetas. Analise se a profecia se cumpriu. Se não se cumpriu, já era. Analise os frutos dessa pessoa. Eu não estou nem falando isso aqui não está nem falando do que ele foi no passado, porque pode ter se arrependido, mas é de agora. Observe agora o que essa pessoa anda fazendo, a sua conduta. E terceiro, analise o que ele está ensinando. Se não for bíblico, não serve. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Só para dar mais uma atenção à profecia do pastor Ezequias. Primeiro, ele disse que seria a madrugada do terror, dia 30, o cavaleiro viria. Depois, ele já mudou, disse, não foi bem assim que ele disse. As pessoas que entenderam errado, mentira, porque nós colocamos vídeos aqui onde ele fala isso. Aí o que acontece? Ele vai para um helicóptero ungir São Paulo, simbolizando todo o Brasil. Depois, o que ele fala? Que não foi uma profecia para destruição, foi para livramento. Ele disse. Depois, ele diz que a profecia se cumpriu sim do jeito que Deus disse. A profecia se cumpriu, um monte de morte, recorde de morte. Então você vê que o homem mudou 5 vezes os argumentos. 5 vezes ele mudou a profecia para se encaixar dentro do que ele queria, para manter o status de profeta de Deus. É um falso profeta, sim. Se você duvida, se você discorda, aliás, tudo bem, eu respeito o seu pensamento. Mas ele mudou 5 vezes, pelo menos, os argumentos e a profecia. Analise isso. Então não foi de Deus, tá bom? E tem outros falsos profetas que eu vou estar trazendo no canal. Agora há pouco não, o vídeo anterior foi que eu postei, foi uma reflexão que eu gostaria que você assistisse muito aquilo ali, tá bom? Que é muito importante também. Deus abençoe você. Cuidado com os falsos profetas. Comenta aí o que você acha, se você concorda ou discorda. Comenta alguma coisa aí que você quiser. Se inscreva também se você puder. Deus te abençoe.